Fala pessoal, boa noite, estamos aqui ao vivo mais uma vez com vocês, dessa vez para fazer algo jamais visto, pelo menos eu nunca vi. Vamos fazer aí no mercado de projetos, vamos fazer a primeira live da RM com parceiros. Então a gente está iniciando hoje esse quadro aí, live com parceiros, a gente já fez o café com especialistas e agora a gente vai iniciar o live com parceiros. O que será o Live com Parceiros? Nós falaremos com profissionais, diretores, presidentes, ali, o pessoal de gestores ou engenheiros de outros escritórios. Podem ser escritórios de arquitetura, escritórios de fundações, escritórios de instalações, elétrica e hidráulica, para a gente trocar uma ideia sobre o mercado de projetos, o avanço da tecnologia, o trabalho em conjunto, parceria. E hoje, nosso primeiro convidado é o Cristiano Salles, da Duol Engenharia, que já está com a gente aí há um bom tempo, fazendo projetos com a gente, né? Então, é um parceiro aí já de longa data. Não sei se ele já entrou aqui, acho que sim. Então, o pessoal está entrando aí também. E vai ser bem bacana, pessoal, hoje um conteúdo novo. Então, vai ser uma oportunidade para a gente conhecer outros escritórios, interagir com profissionais aí de diferentes disciplinas. Então, eu acredito que vai ser bem bacana também. Quem quiser participar conversando aí, mandando perguntas, dúvidas, também a gente está aberto aí, é só mandar mensagem, tá? Antes de eu chamar o Cris para cá, confirmem para mim se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, o áudio, o sinal tá bom, dá um ok aí, com a mãozinha, que nem fez ali, ó, o Cris da Duol já deu, ó. Aí eu já vou chamar o Cris então. Vou te chamar, tá, Cris? Espera aí, já vou colocar aqui. Duol Engenharia. Então, boa, Gabriel, obrigado. Aguardando então o Cris aceitar para a gente começar. Pessoal que está nos ouvindo até enquanto o Cris não entra aqui, o pessoal que já está aí na live. Fala, Cris, tudo bom? E aí, Fer, tudo bom? Beleza, agora fiquei um pouquinho cortado aqui, deixa eu ajustar a câmera. Satisfação. Deixa eu também arrumar aqui, porque afinal de contas é a primeira live. E eu não tô acostumado com esse mundo que você está acostumado, mas estamos aí. Não, depois que faz a primeira, faz várias. Será? Não, mas... Vamos lá, Fer, vamos lá conversar, bater um papo um pouquinho. Vamos lá. Agradecer quem já está na audiência aí, pessoal, dá coraçãozinho aí, mandar um aviãozinho chama a galera para o Insta aí pra gente bater um papo. É isso aí, seja bem-vindo, Cris. Você viu que depois que você entrou, não sei o que aconteceu, depois que você entrou, a live bombou. Acho que ninguém queria me ver, que eu estava esperando você. Bom, vamos lá, Cris, que também queria agradecer a sua presença. A gente já se conhece há um bom tempo, né, Cris? A parceria já firme e forte aí, já há alguns anos, né? Então, sim, obrigado aí por participar com a gente dessa live, tá bom? Show. E, antes de começar a conversar com o Cris, eu queria que o pessoal que está nos assistindo aí já comenta já. É do time de instalações ou é do time de estrutura? Comenta aí. Quem for de estrutura, põe estrutura. Quem for elétrica, hidráulica, coloca aí pra gente ver quem tá ganhando, hein? Nossa, saudades. O pessoal com certeza, não. Com certeza vai ser você, Fer. Não tenha dúvida. Será? O canal é seu, né? Será? Depois a gente faz um no seu, então, hein? Vamos lá. Pessoal, para quem não conhece, né, a gente está no nosso perfil aqui, então, para quem não conhece a Duol, é uma empresa de instalações, projetos de instalações, elétrica e hidráulica, né, Cris? Depois até pode... Vou fazer melhor, né? Em vez de eu te apresentar, apresenta um pouquinho você aí, o que é a Duol, fala um pouquinho da Duol para o pessoal que não conhece. Bom, falar da Duol para mim é muito fácil, né? Foi um sonho aí. Hoje, por formação societária, nós somos em 3 irmãos, então era um sonho antigo, né? Meus irmãos que são os engenheiros, eu brinco que eles são gêmeos, né? Então eu brinco que eles são os gênios da empresa. E eu cuido mais da parte comercial e administrativa, né? Uhum. E a gente iniciou essa parceria
e tem uma sinergia muito grande. Então, os meninos têm uma longa carreira aí, mais de, talvez, já chegando quase a 15 anos de mercado de projetos. E depois de um tempo, eles falaram, não, vamos fazer do nosso jeito. Tem identificado no mercado alguns problemas de projetos, né, a forma de gestão, enfim. E aí a gente fez do nosso jeito. Então, falar da Dual é muito... é falar com o coração aberto. Então, aqui a gente faz projetos de instalações elétricas, hidráulicas, né, sistema, combate a incêndio, aquecimento solar, geração de energia fotovoltaica, né, aprovações nas concessionárias, aprovação do corpo de bombeiro, enfim. A gente só não faz ar-condicionado, e aí a gente acaba integrando aí toda a equipe de projetistas, né, junto com a arquitetura, no seu caso aí a parte de estrutura, enfim, até a gente conceber o empreendimento aí, o projeto para conceber o empreendimento. É isso aí, Cris. Pessoal, a gente tem vários projetos com a Dual Engenharia, vários projetos em conjunto. Eu já ouvi essa apresentação do Cris algumas vezes em reuniões que a gente participou juntos. Então, já conheço bem aí, né, Cris, a Dual e tudo que vocês fazem. Assim como você também conhece bem aí o nosso trabalho. E a Dual é uma empresa que tem crescido bastante também, assim como a RM cresceu bastante. E atua em vários projetos juntos, vários clientes em conjunto com a RM, né? Beleza, apresentado. Aí o Cris, né, Cris? Vale comentar também que você falou, né, que toca mais a parte comercial e tem os seus irmãos aí que tocam mais a engenharia, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso papo aí, vamos conversar sobre mercado de projetos, sobre a inovação, né, como é que a gente está enxergando isso tudo, pandemia. Então, para começar, Cris, vamos falar de pandemia, vai, começando aí. Como que foi isso? Começar pela pandemia. Como que foi para você, para a Dual, né, a adaptação a pandemia, a quarentena, tudo isso que a gente está passando? Bom, a gente estava vindo de uma ascensão, o mercado estava extremamente aquecido, né? Mas assim, muito. Inclusive, parecia a curva da Covid na Itália no início da pandemia, né? E acabou entrando numa estabilidade, mas enfim, estamos muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, dessa adaptação, né? Todas as empresas teve que se adaptar de alguma forma, umas reduzindo carga horária de trabalho, outros suspensão de contrato de trabalho, outros até diminuir o número de colaboradores, né? Sim. A Dual, que inclusive eu acho que a RM também, ela vem no caminho inverso. Foi feito contratações no período, né? Ampliando assim a capacidade produtiva, e a gente também fez bastante investimento com relação a treinamento, atualização de normas e tudo mais, né? Agora, no que tange a parte estrutural, né, estrutura e logística interna, né, os colaboradores foram todos, de dia para a noite, foram para home office. No começo parecia algo realmente que poderia ser complicado, porém, a gente tem a equipe muito integrada, né? Então, a gente também possui uma ferramenta muito semelhante a que você tem, que é, no seu caso, o Metacron, nosso é o SGD, que é um sistema de gerenciamento de projetos, como o Project, e aí a gente consegue, e ela é full web, né? Então a gente consegue colocar as tarefas para os colaboradores, para os engenheiros, para os projetistas, controlar o quanto é produzido. Os coordenadores têm acesso a todas essas informações, ver se é necessário fazer um ajuste antes de enviar para o cliente, né? Faz um duplo check, manda para o cliente. Enfim, todas as reuniões feitas via Skype, Zoom, todas essas plataformas. Então, tem tão bem funcionado, inclusive, que, por um acaso, aumentou a produtividade. A gente está... né, é claro que a gente sente falta desse calor humano, de estar perto de todo mundo. Às vezes é importante ter essa integração, mas logo, logo isso vai passar e a gente vai estar junto de novo, né? A Dual está
eu posso te garantir que, mesmo com a pandemia, nós estamos a todo vapor. Legal, Cris. A gente está no mesmo... Ó quem está passando aqui, ó. Ó quem está passando aqui, ó. Acho que eles estão indo embora. Ó, o que eu falei, ó. Difícil, já é difícil. Já é difícil sem máscara. Gêmeos com máscara. Tá aí então, pessoal. Os 3 irmãos aí aparecendo. Eu não consigo saber quem é o Eric e quem é o Denis sem máscara. Com máscara, então, ficou mais difícil ainda. Mas tá aí, os 3 irmãos, então. E legal, Cris, a gente está também no mesmo caminho aí que a do UOL. De fato, a gente também contratou na pandemia, então uma contramão mesmo, um mercado de projetos. Ele continua bem aquecido, acho que muitos projetos foram, até a gente comentou isso em outras lives, muitos projetos foram adiados, mas existiam muitos projetos já na mesa, rodando, né? Então, acho que para a gente realmente está bem aquecido, está todo vapor, os projetos estavam rodando e continuam rodando. E agora a gente assim também já sente uma retomada, né? Mas legal, você comentou também do sistema de gestão, a gente fez uma live sobre Metacron aqui. É verdade, eu assisti. Você assistiu? Então é realmente bem parecido. São softwares, né, de gestão na nuvem, então facilitaram a nossa adaptação, né, a quarentena e o home office, né? E bacana, pra gente foi isso também, acho que a gente se adaptou, a gente perde ali um pouco o contato humano, que infelizmente faz falta ali, né? Às vezes uma agilidade, né, no processo, e o simples fato de você estar com outras pessoas, né? Então isso perde bastante, mas a gente conseguiu se adaptar graças à tecnologia. Legal. Ó, tá bombando a live aqui, Cris, bastante gente comentando. De repente, se eu deixar passar algum comentário importante aí, você me avisa, tá? Porque às vezes eu posso perder algum, você me lembra. Mas, ó, eu já vi o pessoal falando aqui de instalações, você falou que a estrutura ia ganhar, tem bastante gente de instalações. Eu já confundi algumas vezes, ó, o Eric e o Denis, eu confundo sempre. Esse trio é fantástico, ó lá, tá bem bacana. Legal. Vamos lá, então, Cris, vamos com relação ainda sobre pandemia. A gente falou da adaptação, né, que a tecnologia ajudou, e volume de projetos. Então, a gente já entrou nessa linha. Vocês sentiram uma queda no volume de projetos aí? Qual foi o impacto em volume de projetos e vendas, né, novos negócios? Bom, com relação ao volume, eu que estou na ponta, na parte comercial, a gente notou uma queda no número de propostas, né, de orçamentos, né? Sim. O que isso indica, né? E aí a gente entrou em contato com essas construtoras para entender. Na verdade, internamente eles estão rodando, estão segurando lançamentos para tentar entender. Mas de qualquer forma, falando assim em números, se eu comparar o primeiro trimestre do segundo trimestre, que efetivamente foi 100% pandemia, quarentena, teve um decréscimo aí de 30% de volume de projetos, de volume. Né? De novos projetos, você fala, né? De novos projetos. Mas continua entrando, perto do volume que a gente tem, sim, ainda é um número muito considerável, assim, 70% continuou. Então, também depende do perfil da construtora, da incorporadora, dos investidores envolvidos, de crédito, né? Você recentemente deu algumas notícias a respeito de crédito aí no Insta, eu estava acompanhando, muito legal. E com relação a vendas, a gente teve sim um decréscimo do primeiro trimestre para o segundo, de cerca aí de 45%. Porém, se a gente comparar o mesmo período do segundo trimestre de 2020 e o segundo de 2019, ainda assim nós crescemos 65%. Exato. Então, a gente tem que agradecer. O mercado, o mercado da construção civil, junto com o agronegócio, tem sido um pilar importantíssimo para a economia do país. E a gente tá nessa ponta, no início da cadeia, né, dos projetos. Então, a gente está bastante feliz. Eu acho que vocês também estão aí, né? Não, legal. Enquanto você falava, até fiz a nossa conta aqui para te passar com precisão o nosso número até.
E foi bem parecido, assim. A gente concorda com você, se comparar 2020 com 2019, a gente, mesmo com pandemia, a gente está num número bem melhor. A verdade é que a gente começou o ano muito aquecido, né? O primeiro trimestre foi muito forte. E a gente, você tem uma ideia, a RM tinha uma meta de vendas esse ano. Você sabe que as nossas metas costumam ser agressivas, né, Cris? E a gente tinha uma meta de um crescimento forte em relação ao ano passado, a gente já bateu essa meta. Para não falar que bateu, falta pouco, falta 2% da meta só. Então, pra você ter uma ideia, a gente está em julho. Não. Então, tá ali, tá quase. Então, tá ali também. Tá ali também. Então, a gente está bem próximo. Teve um decréscimo de vendas também, eu fiz a conta agora, do segundo trimestre para o primeiro, caiu 26%. Então, o primeiro trimestre ele foi mais alto também. A gente sentiu esse impacto do volume de orçamentos, que nem igual vocês, os projetos ativos continuaram a todo vapor, de orçamentos que caiu um pouco, porque vai muito de acordo, né, com o time das incorporadoras lançarem os prédios, deixaram alguns lançamentos para segundo semestre ou até para o ano que vem, né? Então, esses orçamentos também chegam para a gente depois. E acaba resultando em vendas, uma queda de vendas. Mas também não dá para reclamar dos números, os números são muito bons, melhores que 2019, por isso que a gente também cresceu. Isso também é uma relação de mercado com o momento das nossas empresas também, né, Cris? Que é de crescimento. Então, não dá realmente para reclamar, e você vê que as empresas estão bem próximas, né, em números. Olha lá, entrou o Maicão, é um dos nossos engenheiros aí. Boa noite, Maicon. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo à nossa live. Mais um para fortalecer o pessoal de instalações. O pessoal está em peso aqui. Eles estão na live do pessoal de estruturas, eles querem representar aqui, tá certo. Bacana. Cris, voltando então ao nosso papo aí. Legal, acho que já deu para o pessoal entender bem como é que é, né, o crescimento da Duol, como é que vocês estão de projetos, como é que vocês adaptaram. Acho que pelo início de conversa, já deve o pessoal conhecer bem a sua empresa. E com relação a tamanho, você falou que você contratou, né? A Duol contratou na pandemia. Qual é o tamanho da equipe de vocês hoje? Assim, quantos projetos estão sendo tocados simultaneamente? Bom, primeiro assim, mais importante que o tamanho da equipe, né, é ter uma gestão de projetos muito eficiente. Ter coordenadores que atendem bem clientes, que estejam sempre presentes, buscando soluções que otimizem custo de obra e principalmente ter um controle do cronograma. A gente viu que quando o mercado está muito aquecido, os projetistas, que eu falo assim, que não são profissionalizados, como nós, eles acabam abraçando tudo e perdendo a mão, perdendo o time de desenvolvimento, de entrega das etapas, enfim. Sim. Então, a gente tem muito pé no chão, tem um controle absoluto com relação ao cronograma, e isso a gente não abre mão. A partir do momento que no nosso SGD lá já está completo, a gente não põe mais projeto para dentro, e aí a gente acaba declinando, pedindo desculpa, mas que vai ter uma nova oportunidade, né? Sim. E aí, agora com relação ao tamanho, hoje a gente conta com 4 coordenadores híbridos, né? Então, eles têm experiência nas 2 disciplinas. Então, hoje somos cerca de 20 profissionais e acabamos de contratar mais 3. A gente tinha contratado no primeiro trimestre, né? Logo em fevereiro, mas aí fevereiro, março, aí começou o processo seletivo, a gente falou, opa, segura, freio de mão, vamos ver o que vai acontecer, só que a demanda não parou, então a gente contratou. Uhum. Igual a gente também fez o processo no início do ano, e a gente, um pouco de cautela, a gente deu uma segurada para ver como é que ia ser essa questão da pandemia. No começo, alguns projetos até chegaram a ser pausados, assim, vamos pausar esse projeto, só que 2 semanas depois retomaram. E a gente fez a mesma coisa com o processo seletivo. A gente pausou e pouquinho tempo depois falou, não, peraí, não vai dar, vamos ter que contratar porque a demanda está alta. Agora, desculpa cortar, você perguntou também quantos projetos a gente toca simultaneamente, né? E eu acabei não respondendo. Projetos ativos aqui, hoje a gente
tem 40. A gente já chegou a ter 65 projetos, mas a Dual começou a focar em empreendimentos de médio e grande porte. Sim. Então a gente acabou reduzindo o número, né? Mas são projetos mais complexos que dependem, que as soluções têm que ser ainda melhores para otimizar custo. Enfim, a gente acabou focando nisso. Então, agora, simultaneamente, com a equipe que eu tenho hoje, eu consigo tocar simultaneamente 20 projetos. Entendi. Simultaneamente. Um dia eu fico do teu tamanho, viu, Fer? Um dia a gente chega lá. Não está muito longe, Cris. A gente está tamanhos parecidos. A Remy também está. A equipe, você falou que são quantas pessoas ao todo? Eu acho que vão ser 23, se eu não me engano. Então, a Remy está com em torno de 30 também, a equipe de engenharia. Então, tamanho de equipe parecido. Projetos um pouquinho mais a gente tem, mas é um porte parecido também. Bacana. Então, uma empresa está com um porte grande aí de escritório de projetos. Não são muitos escritórios que chegam a esse número, né? E que nem você falou, Cris, é importante realmente ter uma gestão de projetos, gestão de equipe eficiente, porque muitos escritórios acabam realmente tropeçando um pouquinho com uma demanda mais alta por não investir, né? E não ter uma gestão de projetos eficiente. Então, os nossos softwares, a forma como a gente estruturou a empresa ajuda a gente a ter um controle do que está sendo demandado, né, um controle para que a capacidade produtiva se encontre com a demanda que a gente tem, né? Isso é o mais importante, claro. Não dá para a gente crescer sem ter isso, né? Esse é um dos pilares. De jeito nenhum. Não é à toa que a Dual, acho que nos últimos 3 anos, a gente cresceu cerca de 400%. Exato. É bem parecido com o nosso. Um crescimento de startup, praticamente, né? E, Cris, sobre Bom, para crescer tudo isso tem que ter, né, algum diferencial, né? O que você elencaria hoje como diferenciais aí da Dual Engenharia, os pontos fortes? Bom, primeiro, pontuar o mercado que eu atuo. Então, residencial, comercial, industrial, hospitalar, shopping center. Mas, devido à demanda no mercado nos últimos anos, a gente tem focado bastante no residencial, né? Sem sombra de dúvida. E aí, com relação aos diferenciais, a primeira delas que eu costumo citar é a alta qualidade gráfica. E o que deveria ser básico, né? O que é alta qualidade gráfica? Eu não estou falando de qualidade de impressão, estou falando de riqueza de detalhes, quantidade de informações, né? A qualidade das informações, cortes, enfim. Para quê? Para facilitar lá na ponta, o engenheiro tá lá na laje, lá com aquela folha gigantesca, toda suja, e tá de difícil interpretação. Então, a gente faz projetos para que esse engenheiro tenha fácil compreensão. Isso é muito importante. Outro diferencial nosso é que a gente não é engessado. Assim, não existe solução padrão, e sim que é melhor para o seu empreendimento. Então a gente conversa, a gente tem os usos e costumes da construtora, tem a região, essa região não usa aquecimento a gás, né? Não usa, enfim, tem cidades que não podem utilizar barramento blindado ao invés de cabo, enfim. Sim. Já emendando nisso, né, esse é outro diferencial que aí é o que realmente traz resultado, soluções para redução de custo de obra. Então a gente é muito focado nisso, e eu sei que a RM também, que eu já vi isso nos projetos que vocês fizeram, que a gente é parceiro. A gente faz estudos comparativos de soluções, né? Por exemplo, mesmo o barramento blindado e o cabo. Tem gente que olha a torre e fala, não, com certeza é barramento blindado. Ou com certeza é cabo. Não, é preciso se fazer engenharia, é preciso colocar na planilha, colocar uma tabela de referência, seja da Sinap, seja do próprio cliente, comparar a solução e mostrar para ele, né? E às vezes o nosso projeto é 2, 3, 5 mil mais caro, mas aí lá na ponta, lá na obra, a minha solução vai ser 50 mil, 100 mil, já chegou a 400 mil reais de diferença. Então, assim, acho que é isso que agrega, é isso que faz a gente revender, porque a gente, além disso tudo, ainda cumpre os prazos. A gente estava falando agora mesmo disso, né? A gente é hiper eficiente nos prazos,
a gente não tem, eu sempre falo para as pessoas assim, a gente não tem ganância. Eu não preciso botar todos os projetos para dentro. Uhum. Eu quero continuar atendendo eles sempre. Então, isso as nossas premissas. Outro diferencial nosso é que a gente, por exemplo, quando eu consigo trabalhar com vocês, o cliente tem um ganho ainda maior, por conta da compatibilização, né? Com projetos de estrutura, quando a gente chega para o cliente, já está, as equipes já estão, elas se conversam, né? Então, tanto os coordenadores como os engenheiros, e acaba o cliente tendo um ganho aí no prazo de desenvolvimento. É bem legal. Outro diferencial é que a gente consegue entregar dentro das normas aí, se alguém precisar de selos de sustentabilidade, né? A gente consegue entregar dentro das normas para eles conseguirem, já fizemos diversas obras. E a questão do pós-projeto, né? A gente entende que o nosso projeto não acaba quando a gente entrega um LO, um executivo, ou RT, porque aí ele tem mais 2 anos para executar. Então, assim, a gente tem que dar esse acompanhamento. Pode ser que, em algum momento, a Tigre fala assim, ó, não temos mais determinada peça. Tem que fazer um pequeno ajuste. Então, é isso que a gente busca, né? Acompanhar também a obra. Dessa forma, é claro, o cliente, você está sempre junto com ele, e ele vai sempre orçar contigo, e se tiver dentro, o preço estiver dentro, ele acaba fechando com a gente de novo. Né? Legal, porque são vários diferenciais. A gente pergunta os diferenciais, os pontos fortes. Por uma pessoa da área comercial, dá 20 minutos. Não, Cris? Mas é isso. Não, mas é porque é verdade, né? A gente trabalha assim. Sim. Não, eu concordo. A gente conhece o trabalho de vocês. Acho que a gente está bem alinhado, né? A gente também investe nas mesmas coisas, eu enxergo também da mesma forma. A RM preza também pela qualidade gráfica e a gente também um crescimento parecido. Eu coloco alguns pilares também que a gente considera fundamentais. Em primeiro lugar, eu acho, Cris, que é a equipe, né? Acho que a equipe é muito importante para a gente. Eu falo para todo mundo que o melhor das empresas, o melhor de cada empresa são as pessoas, né? Então, o primeiro investimento que você tem que fazer é em pessoas, é na sua equipe. Acho que isso é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. Então, pessoas em primeiro lugar, equipe forte, boa qualidade e com a mesma cultura e sinergia. Aí depois disso também acho que a tecnologia, né, investimento em tecnologia é algo que a gente tem focado bastante, eu sei que vocês também, com o BIM, né, a gente pode até depois falar um pouquinho disso aí, mas então o BIM a gente tem investido bastante, automatização de processos para melhorar a capacidade produtiva, né, reduzindo o prazo, então a questão de inovação e tecnologia é algo que a gente investe bastante. E tudo isso, né, Cris, que a gente investe, tem um objetivo principal, eu diria, na verdade, é resultado disso tudo, né? Que é o encontro ali da melhor solução para o nosso cliente, que é a busca por economia. Então, você falou um ponto muito importante, às vezes o projeto, a gente tem um estudo aí, o projeto de estrutura, de instalações também, ele geralmente não representa mais do que 1% do custo total do empreendimento. Então, a gente tem uma representatividade em preço, ali, em custo, né, para o nosso cliente, muito baixa. Só que a nossa representatividade com a solução que a gente entrega, seja a solução de estrutura, seja a solução de instalações, é muito mais alta. A estrutura chega a custar ali, representar 30%, 35% do custo do empreendimento, com concreto, aço, formas, enfim. Então, a gente tem uma influência muito grande no orçamento. Às vezes, como você falou, eu tenho casos assim também. Meu projeto ele não representou 10% da economia que eu dei para o nosso cliente. A gente já chegou em economias aí de 2 milhões de reais. Recentemente, a gente fez um estudo para um cliente nosso que a gente entregou uma economia de 1 milhão de reais através do projeto. Então, é como se o meu projeto ele custasse zero. Na verdade, ele tem custo negativo, né? O cliente contrata o nosso projeto e ganha dinheiro. Então, é mais ou menos por aí. E a gente só consegue isso investindo em tudo isso que a gente falou, tecnologia e pessoas, né? Aí você tocou num ponto muito importante, pessoas. Aqui a gente gasta, eu tive uma rápida mentoria com um cara chamado Érico Rocha, né, pessoal da internet aí, Sim, e famoso. Aí uma coisa, famoso, e aí ele falou assim, ó, demora para contratar e manda embora rápido. Então assim, a gente gasta bastante energia para buscar, porque
os projetos são feitos por engenheiros. Aqui não tem nenhum software que fica lançando. Então, eu preciso de talentos. Então, assim, a minha equipe só tem talentos. Gasta uma energia danada para poder achar esses talentos. A gente briga para botar eles aqui para dentro. E, graças a Deus, até hoje, quem entrou nunca saiu da empresa. E eu acho que é isso que faz a diferença, dar liberdade para o engenheiro colocar suas soluções, propor soluções novas, discutido com a coordenação e a experiência de outros profissionais, e aí a gente acaba padronizando e trazendo isso para todo mundo, compartilhando conhecimento. Então, fica aqui meu muito obrigado aí para toda a equipe aí, e eu sei também que a equipe da RM é da mesma maneira. Sim, sem dúvida. A equipe... Olha, Cris, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro e eu achava até que eu era um bom engenheiro, viu, Cris? Mas depois que eu conheci o pessoal que trabalha na RM, olha, eu não sabia que tinha tanta gente boa assim, de fato, e o melhor que a gente tem é a equipe, né? Eu acho que o que eu tenho de melhor, Cris, talvez, seja a capacidade de unir pessoas boas, né? Porque tem muita gente melhor que eu lá. É igual eu. E show, muito legal, cara. Então, ó, bacana, muitos pontos fortes entre as duas empresas e o tempo tá rolando aí, acho que tá fluindo bem a conversa. Pessoal, mais uma vez faço um convite aí que tem bastante comentário, a gente está acompanhando aqui, bastante gente elogiando, mas se alguém tiver alguma dúvida específica sobre as duas empresas, ou sobre a RM, sobre a Duol, como que a gente trabalha, mandem aí que a gente vai tentar responder, tá? Olha lá, o Denis colocou lá, ambiente super agradável, tanto na RM como na Duol, a gente tem um ambiente propício, tanto para executar um bom trabalho, mas também uma descompressão, né, Fer? Não, isso é muito importante, eu acredito muito nisso também. Então, o pessoal lá, é bem comum a gente entrar na RM depois do almoço ali, tá o pessoal jogando ping-pong, a gente... A nossa profissão, né, Cris, essa área de engenharia já é tão tensa. O pessoal fala que a profissão do engenheiro é o quê? Se resume a resolver problemas, né? Porque tem que resolver problemas o dia inteiro. Então já é tão tenso que, poxa, eu acho que a gente merece ali um momento de descompressão, né? Então acho que o ambiente realmente é muito importante. Legal, Cris, vamos falar um pouquinho sobre compatibilização. Você falou ali já de compatibilização com a RM, quando vocês trabalham com a gente já o trabalho flui bem, que já conhece a equipe, o método de trabalho. E qual que você acha que é a importância da boa relação entre parceiros, né? Então, a gente tem vários projetistas envolvidos no projeto, no empreendimento. A gente tem o projetista de estrutura, que está aqui a RM, o de instalações, a Duol, tem o pessoal de fundações, que também a gente vai fazer algumas lives com eles. O pessoal de arquitetura, né? Então, que é geralmente o primeiro que entra ali. Paisagismo, enfim, tem vários. Qual você acha, né? Qual a importância da boa relação entre os parceiros e da compatibilização entre diferentes disciplinas? Tá, vamos lá. Bom, a compatibilização ela sempre foi muito importante nessa integração dos projetos de diversas disciplinas, como você disse, né? Para uma boa compatibilização, além do processo, de um processo muito bem ajustado, é necessário uma comunicação constante e muito clara entre os projetistas, né? Nos dias de hoje, não é possível mais aguardar uma reunião para discutir certas incompatibilidades, não dá para esperar, né? A parceria entre os projetistas, ela deve ser forte, que funcione como um processo colaborativo e para juntos chegar na melhor solução para o empreendimento, né? É necessário que as empresas saibam também, a outra disciplina, saiba interpretar claramente a sua disciplina para ela poder, de repente, sugerir, né, soluções, se é viável propor ou não. Ela tem que ter um mínimo de conhecimento das outras disciplinas para que tenha um ganho aí, porque não, a melhor para instalações é aqui. Pô, aqui tem uma viga que não passa. A gente precisa ter uma noção de leitura muito boa, né? Sim. E aí, desde o início do projeto, já garante um cronograma correto. Porque não adianta nada você avançar e aí ver essa compatibilidade lá na frente, vai gerar retrabalho. Retrabalho é prejuízo, não tenha dúvida.
Então é muito importante essa compatibilização começar logo nos estudos preliminares, né? Um exemplo claro aí é a compatibilização de furação, né? Que são necessárias para desvio de instalações, no teto, no subsolo, enfim. Essa comunicação entre o projetista de instalações e o de estrutura deve ser voltadas para minimizar cada vez mais o número de furações. A gente brinca até, né, de meta furo zero. Não é uma coisa fácil de se chegar, mas a gente brinca isso. Por isso que tem que haver sinergia, né, na hora do desenvolvimento aí desses projetos, né? Exato, acho que você falou legal, Cris, eu entendi bem seu ponto. Acho que às vezes os projetistas, né, podem, na verdade devem, né, ser menos egoístas, né, pensarem só na sua solução, só no seu projeto. Eu sou estrutura, tem que fazer uma furação ali, você que se vire, eu não vou mexer na minha estrutura não passa, né? Então acho que não tem minha solução, não tem sua solução, tem a solução do cliente. Então a gente tem que pensar junto o que é melhor para ele, né? Não é a gente que tem que sair ganhando ali, a gente está ali para entregar uma solução para o nosso cliente, né? E é realmente pensar em conjunto. Você falou uma coisa legal que eu concordo, que a gente saber interpretar o outro projeto. Então não é porque eu faço estrutura que eu tenho que saber só estrutura. Eu tenho que conhecer um pouco também de instalações. Eu tenho que entender ali a necessidade arquitetônica, né? Às vezes tem aquela rixa lá, às vezes do arquiteto com o engenheiro, porque o engenheiro vai atrapalhar o projeto de arquitetura. Poxa, você tem que entender a importância de um projeto arquitetônico legal, né? Então, e assim como o arquiteto também tem que saber interpretar o nosso projeto, estrutura, instalações. Tem vários que sabem muito bem. A gente recebe vários projetos já de arquitetura que já vem com os pilares posicionados ali como se tivesse sido a gente alocando os pilares. Então, isso é muito importante, conhecer minimamente a outra disciplina, né? E com relação à furação zero, você achei engraçado aqui, é bem difícil mesmo. Até dá para fazer, Cris, se a gente fizer uma estrutura bem clean, né? Mas geralmente essa estrutura vai ficar mais cara também, mas é algo que a gente pode ver junto com o cliente. E juntos a gente conseguiu o mínimo possível de furações, né? E falando sobre compatibilização, tem o BIM também, né, Cris? Que a gente já fez uma live aqui sobre BIM, a gente fez aí, quem quiser, tem no histórico aí do feed. O BIM ajuda bastante, né, para compatibilização. Eu sei que vocês estão investindo bastante e é algo que entrega esse ganho também, né? Com toda certeza. A gente tem investido pesado nisso há um tempo já, a exemplo de vocês, que até começaram antes essa questão do BIM, só que existia uma questão de demanda do mercado. A gente não encontrava clientes que queriam se meter a fazer em BIM, porque teria que ter um alto investimento em equipamento, software, treinamento, todas as disciplinas envolvidas nisso, mas tanto vocês quanto a gente não desistiu, né? E a gente não desistiu, e eu posso até falar um número aqui para você. Nos últimos 12 projetos que eu fechei, 8 foram em BIM. Então, assim, virou a chave já. Fica a dica aí para quem está iniciando a carreira de projetos, para investir em conhecimento nessa área, que passou para o Nanquim, passou CAD, é BIM, né? Ainda assim, a gente fecha, a maioria dos projetos nossos, todos são, a grande maioria é CAD ainda, por conta de uma demanda de mercado, mas a gente está pronto, vocês também, e vamos, para quem já tá à frente, a gente atende. Legal, é isso aí. Acho que a gente começou cedo mesmo, no começo um investimento pesado, a gente investia em software, em equipe, em treinamento e não tinha um retorno porque o mercado não comprava, né? E era bem difícil mesmo. Então agora o mercado está virando a chave, a gente também tem vendido mais projetos em BIM e nossas soluções estão cada vez melhores. Hoje, falando em BIM, assim, de estruturas, a gente é referência. Eu acho que, de fato, a tendência é aumentar, então a gente está se preparando para isso. Show! Cris, e sobre mercado, você é da área comercial aí, está na linha de frente, assim como eu também, que acabo assumindo essa área aqui na RM. Estou em contato direto com as incorporadoras, assim como você. O que você enxerga para o mercado de projetos, o futuro do mercado de projetos? Vamos falar de demanda, do mercado de incorporação, vamos falar de empresas, assim, o que a gente tem que... A gente falou do BIM aqui,
uma das tendências, né? Como é que você enxerga, então, o mercado de incorporação e projetos aí para os próximos meses e próximos anos? Bom, primeiro ponto dessa visão realmente é a expectativa do mercado, né? Aqui nós estamos bastante animados, como eu falei para você, a construção civil nos últimos 3 anos ela tem feito um alicerce muito forte e junto com o agronegócio, como eu falei, ela é um dos pilares da economia. Sim. Eu acredito que no ano que vem, essa curva de lançamentos, ela volta um pouco antes ainda do final do ano. Isso é um prognóstico meu, tá? Assim como eu acredito, e é uma conversa que pouca gente fala sobre o assunto, mas eu tive uma conversa com o nosso coordenador Alex Cubo, um excelente engenheiro, inclusive. A gente acredita também que vai ter unidades habitacionais com um número maior de quartos, né? Porque a gente está vendo bastante estúdio, um quarto só, enfim. Por quê? Por conta da pandemia, teve que haver uma adaptação entre o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico. E muita gente sentiu falta disso. Então, pode ser uma tendência, também é somente um prognóstico, né? E aí, assim, o terceiro e mais importante ponto de visão é a parte de tecnologia. Eu tenho certeza disso. Tanto no desenvolvimento, como na leitura de projetos, né? Então, a gente desenvolve o BIM, hoje a gente usa a plataforma Revit. Inclusive, você falou aí, recentemente, você fez uma live. E aí, o que eu vejo com isso? Na leitura, eu que não queria falar o nome da empresa, mas eu vou falar. Tem uma plataforma, por exemplo, para leitura de projetos em BIM, que é exportado, o arquivo IFC, por exemplo, que você faz a leitura em realidade aumentada. Sim. Né? Aquela plataforma Algin que você conhece. Nossos parceiros aí. Não é necessário mais uma plotagem, não é necessário, de repente o engenheiro está na obra e não precisa de grandes equipamentos caríssimos, não, com um celular. A gente consegue projetar, tanto no ambiente do escritório, como em qualquer local, e a pessoa consegue, em realidade aumentada, ver cada detalhe de curva, qual tubulação vai em cima de qual, diferentemente, quando é a prancha plana, você tem que, qual linha vai em cima de qual, né? Qual na hora de executar, né? Enfim, há um ganho de qualidade lá na execução a partir de uma tecnologia de projetos. Então, assim, minha visão do futuro para projetos é tecnologia. Legal, Cris. Eu vou até depois pedir para o time de marketing aqui cortar esse trecho para a gente postar e marcar o Juan aqui da Algin, que a gente está fazendo aqui a propaganda deles, né? E é de graça, porque realmente a gente usa e eles estão bombando, né? Eles estão bombando e acho que a plataforma deles é bem legal mesmo. Eu também acredito na realidade aumentada. E, Cris, só também falando com a minha visão, né, com relação ao mercado, acho que eu acho também, a gente está otimista, a gente está animado, assim como vocês. Eu acredito que, inclusive eu já tenho acompanhado algumas notícias do mercado, né, de incorporação, que a retomada deve ser mais rápida do que o restante do mercado, a retomada, o impacto foi menor do que o esperado. E a gente tem ali, a nosso favor, né, a favor da nossa economia, do nosso mercado, a menor taxa de juros da história. Isso é muito favorável para o segmento de incorporação, né? Porque são compras de longo prazo, a questão do financiamento pesa muito. Quando você tem taxas de juros baixos, isso favorece muito a compra de imóvel, né? Então, eu acredito também que a gente está otimista com relação a isso. E assim como você, eu acredito na tecnologia BIM, numa crescente de realidade aumentada. BIM está muito forte nisso, a gente está investindo, eu acho que isso vai cada vez mais fortalecer. E com relação, você falou de mudança arquitetônica, de repente apartamentos com maior número de quartos, né? Eu acredito que a arquitetura vai mudar também.
a gente está fazendo cada vez mais quartos em menos área, né? Então, hoje as incorporadoras não falam quantos metros quadrados tem, elas focam mais em quantos quartos tem. Então, quanto mais quartos você conseguir fazer numa área pequena, melhor. Então, acho que a reinvenção da arquitetura é essa. E uma coisa muito bacana que está surgindo também é a coworkings dentro dos prédios, né? Então, acho que é uma outra tendência também bacana do mercado. Tendência Legal. mesmo. Cris, para fechar então, a gente está chegando aqui no final da live. Pessoal, vou fazer uma última pergunta para o Cris aqui. Quem quiser aproveitar, fazer uma última sobre as nossas empresas, aproveite agora, que a gente responde ao vivo. E estou sabendo aqui, Cris, tem a quarta-feira do bolo lá na Duol, é isso? Beleza, hein? Toda quarta-feira, um colaborador traz um bolo, e aí todo mundo divide o bolo, né? O problema é que daqui a pouco tem que ser um bolo de forma, porque aquele bolo menor já não vai dar, porque a equipe está crescendo cada vez mais. Pô, que legal. A gente tem o bolo lá também, mas nos aniversários, né? Toda quarta-feira é uma ideia bacana. Vou ver se eu dou um pulo de quarta-feira lá, então. Quando passar, pegar um bolinho, então. Cris, então, para fechar, o Caio da DRM, curte um bolo. Olha lá, o pessoal tá... Boa ideia, né, Caio? Você gostou, né? Ó, então, Cris, para fechar aqui, com a última pergunta para você responder sobre a Duol. Como que vocês se prepararam para se tornarem uma das maiores empresas de projetos de instalações do Brasil? A gente sabe que vocês estão crescendo bastante, vocês têm um porte nesse segmento aí, principalmente segmento residencial, é uma grande empresa de projetos de instalações. Como é que vocês se prepararam para isso? Olha, Fer, maiores eu duvido, né? Mas hoje a gente trabalha com as maiores consultoras do país e a gente sim concorre com as maiores empresas de projetos do país. Mas o nosso objetivo maior não é ser o maior, é estar entre as melhores, né? Eu acredito nisso, porque nunca vai faltar trabalho. Porque a gente viu aí no mercado não muito longe, anos atrás, empresas que cresceram muito, né, desorganizadamente, sem freio, e aí não havia gestão, não havia busca da qualidade, né? Então acabaram fechando as portas. Então é importante a gente manter o pé no chão, continuar estudando, né? A norma de hidráulica recentemente foi atualizada aí também. É isso que a gente tem que tá atento, né? Aí você falou, como que a gente se tornou, como a gente se preparou, né? Lembrando, então, nossa principal missão não é ser o maior, é entregar projetos de qualidade, né? Parece clichê, né? Mas não é. O sucesso, ele é fruto da qualidade do seu trabalho. Então, não importa o tamanho do cliente, o tamanho do empreendimento, importa entregar qualidade, boas soluções e dentro de um prazo alinhado com o cliente. Sempre. Não adianta você também entregar projeto bom fora do cronograma dele e que ele vai ficar pé da vida do mesmo jeito. Ele vai ter prejuízo por conta disso, por conta do cronograma de lançamento. Mas comercialmente falando, com relação ao crescimento, eu vou usar um termo que um dos meus mentores ele fala aqui, trabalhar dá trabalho. Então, assim, a técnica é TBC, tira a bunda da cadeira, vai atrás de cliente. É importante, no início, ter uma mentoria e aí eu vou contar um segredinho aí para o pessoal que está assistindo. O Fernando me orientou quando eu entrei no mercado de projetos, sentei com ele lá, fiquei uns 2, 3 dias na RM lá para entender todo o processo. Então, Fer, sou muito grato aí pelo início da parceria, deu bastante certo. Depois a gente caminhou em paralelo, né? E hoje a gente está... Daqui a pouco eu chego no seu tamanho também, viu? Mas, né? E aí a gente foi crescendo e estudando, cara. A gente tem treinamento... até antes da pandemia, a gente estava tendo bastante treinamentos. Agora, daqui a pouco a gente volta. E é isso, cara. A gente tem que... tanto o departamento comercial como o departamento de engenharia busca atualização, busca novas tecnologias. Então, esse é o segredo. Não parar de estudar,
tirar a bunda da cadeira e trabalhar, porque trabalhar dá trabalho. E o caminho não é fácil, né, Cris? Todo mundo acha, não, deu sorte. Ninguém sabe, né, acordar 4h30 da manhã para estar às 8 numa reunião em Ribeirão, em São José do Rio Preto, né? Por exemplo, né? É isso aí. Muitos altos e baixos, dificuldades. Cara, muito obrigado aí. Eu fico contente de poder ter contribuído aí com essa estruturação aí sua, quando você entrou no mercado. De fato, o Cris sentou lá com a gente estruturou melhor essa parceria entre as duas empresas. E, poxa, fico contente que tenha ajudado também a você alavancar seu negócio aí. E que bom, acho que essa é uma dos meus objetivos, meus propósitos na vida. Fico contente. E fora, eu dei só um empurrãozinho, né, Cris? Porque o resto depende de vocês, depende da sua equipe, onde vocês chegam, depende só de vocês. Então, é mérito de vocês. E gostei muito do que você falou, entregar qualidade. Eu perguntei, a pergunta, gente, para quem não pegou a pergunta, foi como que eles se prepararam para se tornarem uma das maiores, né? E o Cris falou que entregar qualidade é importante. Então, a missão deles não é ser a maior, né? Eles querem entregar qualidade. Eu acho, Cris, que isso tem que ser realmente o principal. Qualquer empresa, seja de projetos, qualquer outro segmento, tem que entregar qualidade e resolver problema, né? Resolver um problema, uma oportunidade do seu cliente. Você tem que entregar uma solução para ele. Então, isso é o principal. Se você fizer isso, o crescimento ele vem, o resultado ele vem. É consequência. Então, você não tem que pensar primeiro no crescimento, tem que pensar primeiro no que você vai entregar. O crescimento vem depois. E para finalizar, Cris, eu vou finalizar com sua frase, então. Finalizar essa live com sua frase, que eu achei bem bacana. Fica a lição aí para quem está no mercado de projetos, ou qualquer outro mercado também, é muito importante para todo empreendedor, que você não tem que se preocupar em ser a maior, você tem que ser a melhor. Então, o resto vem, né, Cris? Acho que foca em ser o melhor. Foca em ser o melhor. Muito bom. Fica essa frase aí, então. Muito legal. Agradeço o convite, a galera que ficou suportando a gente aí, quase 1 hora aí, né? E mandar um abraço especial aí para toda a equipe aí da RM e da Dual aí, que são pessoas muito importantes no processo de crescimento nosso. Isso aí, ó, juntando as duas empresas, a gente chega quase em... Ainda não, né, Cris? Está em mais ou menos 60, mas vamos chegar em 100 pessoas ainda, as duas empresas, tem muita gente envolvida. Acho que empreender está muito além disso tudo que a gente falou, muito além de projetos, engenharia, a gente envolve muitas vidas, a gente tem uma responsabilidade social. Muito bacana, queria agradecer também a todo mundo que participou aí, com a gente até o final, bastante comentário, o pessoal curtiu bastante. Cris, agradecer a você também mais uma vez pela sua participação, agradecer a toda a equipe da Dual que abriu, né, e aceitou esse convite, e parabenizá-los aí pelo crescimento ideal e o caminho que vocês estão trilhando. Beleza? Obrigado mais uma vez, pessoal. Gratidão. Bom descanso aí, até a próxima live, hein? Valeu. Abraço, Fer. Abraço, tchau, tchau.